Vamos lá? Começa você. Vamos lá. Vamos a isso, Mister. Peço-lhe uma análise ao encontro. O que é que tira deste teste aqui, frente a um adversário que já se sabia que também era difícil? Acho que foi um bom teste, acho que foi um bom jogo de treino entre duas grandes equipas. Nós conseguimos, na primeira parte, com certeza, ser mais fortes do que o adversário, criamos muito mais situações. Infelizmente, pequenos detalhes e pequenos erros proporcionaram 2 gols ao adversário. Mas gostei que fizemos coisas positivas, principalmente em termos ofensivos. Fizemos 2 gols, demos a bola na trave, criámos mais 2 situações ou 3. Depois, na segunda parte, os primeiros 15 minutos ainda tivemos alguma qualidade, depois com as alterações, com alguns jogadores também que não estão habituados a jogar tanto. Perdemos um pedacinho o controle do jogo, foi um jogo mais de transição, bate de um lado, bate do outro, não é aquilo que nós pretendemos, nem é o nosso DNA. Eu acho que foi muito coração, mais na segunda parte do que qualidade, mas isto é o primeiro jogo oficial em termos de pré-temporada, e a gente já fez algumas coisas boas, agora é crescer nos próximos 2 e preparar este início de campeonato. Professor, o Flamengo escolheu 3 escolas diferentes, filosofia de jogo diferente. O que o senhor queria avaliar no jogo contra o River Plate? Não, nós escolhemos 3 jogos em que 2 adversários são 2 adversários como o River e o Benfica, são equipas também muito boas, em que a gente poderia testar um pouco mais aquela estrutura base, e depois um jogo com o Lausanne que talvez consigamos testar aqueles que jogaram menos e alguns dos que também jogaram, mas principalmente dar a possibilidade àqueles que jogaram menos de jogarem mais, e por isso aproveitamos um terceiro jogo no meio dos 2 jogos mais importantes para vermos também alguns dos nossos jogadores. Jardim, o jogo é um teste, claro. E dentro desse teste, o que você observou de principal dos jogadores que você contou dentro de campo? O que mais te agradou? Eu acho que aquela equipa que entrou de início foi a equipa que teve na última jornada com o Coritiba, que teve uma boa performance, com exceção do Jorginho e o Everton, que o Jorginho não estava e estava a jogar o Everton. Acho que com um adversário diferente, mas em termos de performance esteve bem. Como já vos disse, sofremos um gol numa má circulação. O nosso defesa central 2 ou 3 vezes jogou por dentro, onde podia jogar por fora, e o adversário aproveitou quase sem merecer naquela altura. Nós reagimos bem, fizemos 2 golos e depois acabamos por baixar a intensidade e voltar a sofrer mais um gol. Mas coisas muito boas na primeira parte, com certeza em termos defensivos, com certeza temos que corrigir algumas coisas. Pelo que você citou o Jorginho, né? Jogou contra o Coritiba com o Everton. Você conseguiu dessa vez colocar o Eric e o Jorginho, que não acontecia desde o dia 2 de abril. Queria que você fizesse uma avaliação, a importância de dar rodagem a essa dupla também tão experiente. Começou jogando no Mundial lá do ano passado. Eu tenho certeza que você conta muito com eles também. O Everton é um jogador muito importante, mas são 2 jogadores que realmente podem aumentar ainda mais o nível do Flamengo no segundo semestre, tendo mais entrosamento. Com certeza que a dupla Eric e Jorginho é uma dupla extremamente técnica. Quando nós temos maior posse de bola e quando os 2 estão frescos, são os jogadores tecnicamente com melhor qualidade na construção. O Everton é um jogador que não é tão técnico, mas também tem uma característica muito importante, que é a intensidade, a capacidade de marcação, e isso também permite, em alguns jogos, optar pela dupla Eric Everton, Jorginho. Nos nossos volantes nós estamos extremamente bem equilibrados, que ainda temos o Paquetá e o Saúl. Temos até muitos volantes para 2 posições que normalmente temos. Mister, você falou a respeito de pontos positivos. Num jogo disputado como esse, bem disputado, o que você pode mencionar para nós como pontos positivos que você avaliou da equipe? Boas dinâmicas, e principalmente as dinâmicas de pressão. Conseguimos pressionar muito na primeira parte. Quando tivermos a bola, quer na recuperação alta, quer na construção de trás para a frente, também construímos boas jogadas. Fizemos 2 gols, tivemos a bola na trave, tivemos mais 2 situações, uma do Pedro e uma do BH, que podíamos ter finalizado melhor.
Por isso, o resultado, 2 gols na primeira parte, sabe a pouco, podíamos ter feito mais. Em termos defensivos, como eu já vos disse, erramos uma ou duas vezes e o adversário teve quase um aproveitamento de 100%. Eu lembro-me, nos 90 minutos, o nosso guarda-redes fez uma defesa. Não foi mais do que isso. É um teste. Muita gente dá importância aos testes, nós damos a importância que os testes merecem para quê? Para evoluir, para ganhar ritmo, para nós estarmos em forma no jogo do Chapecoense. Mister, nós sabemos, como você bem falou agora, que é um teste, né? E até o pessoal da base, os jogadores que estão retornando também de algum empréstimo. Vamos falar do Lohan. Eu queria saber como é que você enxerga o Lohan agora nesses testes. E se existe a possibilidade do Lohan ter sequência com você em alguma posição em que ele se encaixaria no seu estilo de jogo. Não, o Lohan e todos os outros jogadores, o Ryan também veio de empréstimo no Sporting, não ficou, os jogadores do Sub-20. Os jogadores têm que mostrar isto, sinceramente, não é o Jardim que vai fazer uma aposta, é os jogadores que estão no Flamengo, têm que mostrar competentes para ganhar um espaço no elenco, para mostrar para o treinador, mas também para o clube, para os seus torcedores que são capazes de fazer melhor do que outros. E nós abrimos esse espaço, por isso é que os trouxemos cá e por isso é que vamos colocá-los nos jogos. Hoje alguns já jogaram 30 minutos, 20 minutos e talvez com o próximo jogo vão jogar ainda mais tempo, mas é nestes espaços que eles têm que aproveitar e mostrar competências, porque no mundo do futebol de alta competição a gente pode ter um carinho especial pelos jovens ou pelos menos jovens, mas na realidade o que todos nós esperamos é competências dentro das 4 linhas, de forma a que eles se encaixem nos projetos dos clubes. Mister, hoje de novo você teve 10 desfalques, né? 9 na seleção, mais o Léo Ortiz, 9 nas seleções. Eu queria entender melhor como é que você pretende manejar essa reinserção desses jogadores. O Léo já está praticamente pronto para voltar, o Léo Ortiz, mas os outros que estão nas seleções, que vão voltando aos poucos. Você ontem disse que a base para a volta do brasileiro é esse time que está aqui, jogando com você. Como é que você planeja a reinserção dos teus jogadores que estão fora, lá nas seleções da Copa, Leonardo? Sim, em relação ao Léo Ortiz, infelizmente a avaliação inicial não foi correspondida, porque o Léo Ortiz era para parar 15 dias, nós paramos 3 semanas e quando cheguei no aquecimento ele continuava lesionado, por isso não tenho data para o seu regresso. Infelizmente, porque é um jogador importante dentro da estrutura da equipa e gostava de tê-lo a treinar comigo. Em relação aos outros jogadores, a integração vai ser dependente da condição deles. Vamos ver os jogadores como é que vêm, se vêm em forma, se vêm lesionados, se vêm carregados porque jogaram muito, se vêm destreinados porque não jogaram nada. Existem várias situações e cada uma temos que ter um estudo especial. Não existe uma regra para todos, tem que ser caso a caso. Vamos avaliar o que é que os nossos atletas fizeram, como é que eles estão e o que é que temos que fazer para tê-los novamente ao nível que eles estavam antes de ir para as seleções. Obrigado. Obrigado a vocês. Já estou vendo aqui, Pleno.